Ai, 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 que bom ver você aqui de novo. Se você está vendo esse vídeo, quer dizer que você já passou por todas as etapas, já tomou sua decisão e vai finalmente começar a sua aula que já está agendada. Essa daqui é uma das aulas mais importantes que vocês vão ter, teóricas, né? Principalmente quem nunca fez aula comigo antes de alta intensidade, talvez você até tenha feito aula comigo antes, mas não de alta intensidade, né, de treinamento extremo. Então eu preciso dar as orientações mais importantes que você vai receber sobre. Para quê? Primeiro, para a questão de segurança. E segundo, para que o exercício realmente fique em alta intensidade para você, de forma segura, e porque se ele não ficar em alta intensidade, ele não vai ter o efeito que a gente precisa que ele tenha, que é do resultado mais rápido, ok? Então vamos lá, falar rapidinho sobre o treinamento de alta intensidade. Quem pode fazer, quem não pode fazer. Você não pode fazer se você não passou no médico ou nunca passou no médico para ver como é que tá a sua pressão, coração, fazer uns exames em geral para saber como é que tá colesterol, triglicéridos, como é que tá a saúde. Se você faz muito tempo que não passa no médico, tipo mais de 6 meses, tá? Então eu aconselho que você vá ao médico e faça uma avaliação para saber se você não tem nenhum impeditivo de começar imediatamente as aulas, ok? Se você é hipertenso, você precisa estar controlado, estar medicado devidamente, aferir a sua pressão sempre antes da atividade física. E se ela tiver você sempre tem dois números na medição da pressão, né? Que eles convencionam chamar de 12 por 8 como sendo uma pressão normal, né? Onde 12 é a máxima e 8 é a mínima. Então, se essa mínima tiver 9, eu já não aconselho a treinar em alta intensidade, principalmente sem a supervisão. Se fosse lá no box, né, comigo, pessoalmente lá, tete a tete, eu deixaria treinar com um limite de 9,5, mas sozinho eu não aconselho não, tá bom? Então, se a sua pressão tiver, por exemplo, sei lá, 12 por 9, não é um bom indicativo esse 9 aí, tá? A pressão a menor, o número menor representa a pressão diastólica, ou seja, no momento que o coração está relaxado. Então, se ele está relaxado, a pressão está alta, não é um bom sinal, tá certo? Durante o exercício, a pressão alta, né, esse 12, ele aumenta, é normal, mas a diastólica, ou seja, a pressão menor, ela não pode subir durante o esforço. E se tiver acima de 9, quer dizer, se já tiver 9, eu não aconselho a fazer o treino naquele dia, tá? E aí você precisa observar durante uma semana se essa pressão continua elevada assim durante a semana toda, no mesmo horário, vai sempre com o mesmo medidor. Se você tem um aparelhinho em casa, beleza? Se não tem, vai na mesma farmácia, tenta fazer sempre no mesmo horário, para você saber se ela tá alterada. Se ela tiver, você vai ter que voltar no seu cardiologista e pedir para arrumar essa medicação, tá? Porque não é normal ficar com uma pressão acima de 8, tá? 8, saibam que 8, 12 por 8 é uma pressão já limítrofe, tá? Ela não é saudável se você fica acima disso para o coração. Ele vai acabar sofrendo danos ao longo do tempo. Então você deve manter essa pressão no limite mesmo, de 12 por 8 ou menor, tá bom? Algumas pessoas não sentem muito bem com a pressão mais baixa do que isso, tá? Mas tudo isso é muito pessoal. O que é importante vocês entenderem que a pressão tem que estar 12 por 8 no máximo para treinar. Se tiver qualquer coisa por 9, tá certo? Não é uma coisa boa de se fazer, tá? Não é uma pressão boa para se fazer. Ok. Grávidas pode fazer? Grávida pode fazer, desde que eu preciso saber, obviamente, para eu poder criar as adaptações, se a gestação estiver entre os 3 primeiros até o quarto, até completar o 3º mês, ou seja, o ideal é que seja do 4º mês para frente, tá bom? Mas pode fazer? Deve fazer, de 0 até 4 meses, tem que fazer sim, tá? Mas daí a gente não vai poder ter tanto impacto, a gente não vai poder ter
a alta intensidade em si, a gente vai concentrar mesmo numa atividade de fortalecimento, tá? E de alongamento nesse período, tá bom? Pode até fazer trabalho com carga, com peso, ele não pode conferir a alta intensidade e não pode ter muito impacto nesse período dos 3 primeiros meses da gravidez. Fora isso, pode fazer sim, a gente vai adaptar, então eu preciso saber, só não vai treinar grávida sem eu saber, ok? Ah, que ela tem dor no joelho, na coluna, nas costas, no ombro, não sei o quê. Se tem dor articular, por conta de alguma lesão diagnosticada, eu preciso saber sempre, tá? E mesmo que você não tenha nenhum diagnóstico feito, eu também preciso saber. É importante que vocês me informem antes de começar a primeira aula, porque eu vou criar as adaptações para vocês, vou fazer orientação personalizada, ok? Mas vai poder fazer e se não tiver em condições, porque dói fazer, a gente vai fazer a adaptação para que você consiga reabilitar isso e aos poucos você poder começar a parte de alta intensidade, ok? E por que eu insisto na alta intensidade? Porque a alta intensidade é uma das melhores estratégias para você conseguir o emagrecimento. Primeiro, porque você não precisa de tanto tempo dentro da academia, né? E nem em casa, não vai ficar fazendo mais do que meia hora, é 30 minutos. Vocês vão ver que alguns treinos meus estão indo até 45 minutos, porque eu ponho às vezes um alongamento no final, tá? Então, não se preocupem que eu não consigo fazer mais que meia hora, eu não tenho tempo. Faça a meia hora que você conseguir, desde que você faça na alta intensidade, nem que você pare antes do fim do treino, não tem problema nenhum. Keila, só consegui fazer 15 minutos. Se fez em alta intensidade, tá beleza, porque eu também vou às vezes colocar treinos de 15 minutos, tá bom? Então, o que é importante vocês entenderem, esse tipo de exercício ele é mais eficiente porque, como ele está em alta intensidade, o recrutamento hormonal que acontece durante esse tipo de esforço vai fazer com que seu metabolismo fique acelerado por até uns 2 dias. Quer dizer que eu posso fazer dia sim, dia não? Não é o ideal se você quer acelerar os seus resultados. Mas sim, na pior das hipóteses, se você fizer dia sim, dia não, e não falhar mais do que 2 dias consecutivos, você vai ter um resultado com esse tipo de treino, tá bom? Acontece que quanto mais você treina, em termos de frequência na semana, dando sempre de 1 a 2 dias de intervalo, ou seja, de 5 a 6 treinos no máximo por semana, tá? Você já vai conseguir um resultado incrível e eu garanto para você que vai ser nos primeiros 15 dias, tá? Então, na primeira fase no seu primeiro desafio, quando você ganhar o seu certificado lá de 15 dias, você vai ter tido sim algum resultado importante. Se você fez tudo direitinho e não comeu bola, né? E não mentiu nem para você nem para mim, beleza? Outra coisa importante, né? Vai ter resultado desde que a sua alimentação, na pior das hipóteses, não seja piorada nesse período. O que quer dizer? Que como é um treinamento de alta intensidade, ele pode aumentar a sua fome, tá? O apetite pode, fatalmente acontece isso, né? Grande parte das vezes acontece que a pessoa começa a ter um aumento de apetite. Por algumas razões, por questão hormonal, na presença desse hormônio que acelera o metabolismo, tá? Então vai aumentar também a necessidade calórica, mas se você atender a essa necessidade calórica, você vai empatar de novo, você não vai perder nada, tá? Você não ganha, mas você também não perde. Que eu tô comendo um monte e não tô engordando. Ótimo, se o seu objetivo era só não engordar, só bem-estar, ok? Maravilha, tá? Então você vai acabar podendo comer mais sem ter um ganho de gordura aí nesse período, tá? Mas se a sua intenção é emagrecer, você precisa ter a balancinha calórica, ou seja, vai depender se você tá comendo mais e se exercitando, ao contrário, comendo menos e se exercitando mais, ou seja, você tem que gastar mais calorias do que ganha, do que você está ingerindo, e aí você tem um déficit. Esse déficit vai ser a sua perda. Então, não tem outro caminho para emagrecer. Tem que ter o balancinha calórica. Mas, aí, com esse tipo de exercício, a gente consegue fazer esse déficit aumentar por conta do metabolismo ficar acelerado até por 2 dias, tá bom? Então, você não pode sabotar isso comendo mais,
tá? Se você ainda, o pior erro que você pode fazer é começar uma dieta paralelamente ao exercício. Espera, porque senão psicologicamente é muita mudança para o seu corpo, para o seu cérebro absorver. E se ele ficar com essa sensação de que está sendo um sacrifício enorme por muito tempo, ele pega e faz você enfiar o pé na jaca, tá? Ele vai criar um processo de autossabotagem e isso não é legal. Então não começa tudo de uma vez. Começou o exercício, deixa pegar a rotina no exercício para depois você começar uma mudança de hábitos alimentares. Então o meu conselho é, na pior das hipóteses, não altere a sua alimentação, ok? Nesse período, para pior, tá bom? Se você consegue já mexer alguma coisinha e se sente bem com isso, ótimo, você pode melhorar a qualidade, tá bom? Até porque a gente manda para vocês aí um e-book de receitinhas low carb, se você já quiser começar experimentando as receitinhas, isso pode ajudar, tá bom? Mas, por enquanto, sem dicas de nutrição e nessa fase, o desafio é só mesmo vocês criarem um hábito, criar uma rotina de treino para que vocês possam começar esse processo de mudanças de hábito até que você consiga a sua transformação fit, que é a proposta da nossa academia online, ok? Então eu vou parar por aqui com esse vídeo, que ele tá ficando muito longo, e no próximo vídeo eu tenho um pouco mais de informação para você fazer esse treino na sua maior intensidade e fazer isso com segurança, ok? Até mais!